boa tarde a todos. Começo naturalmente por agradecer ao Sr. Almirante Vilela Abreu, Presidente da Academia de Marinha, o gentil convite que há uns meses já me dirigiu para proferir esta conferência subordinada ao tema que veio no slide, cibersegurança no setor marítimo, que congrega duas áreas que muito me dizem. Uma é a cibersegurança, por ser aquela em relação à qual detenho a responsabilidade de direção superior da entidade do Estado, onde funciona o Centro Nacional de Cibersegurança, portanto é uma estrutura inserida na direção que esfio, formalmente como uma subdireção-geral, a quem incumbe a coordenação da resposta a incidentes de cibersegurança, incluindo a capacitação da sociedade para os desafios que o mundo digital nos aporta. E uma segunda componente, que é o mar, por ser desde há algumas dezenas de anos oficial da Marinha Portuguesa, desde 1976 eu fiz Escola Naval, 1981 saí da Escola Naval, e em relação ao qual mantenho um incessante fascínio, um interesse e gosto por tudo o que com ele se relaciona. É algo que de facto me acompanha. Aliás, eu sou de uma cidade, a Figueira da Foz, e desde que me lembro de ser gente, perdoem-me a expressão, o mar, o ver a água é algo que é natural. E já vivi em situações onde estava longe do mar e chegava de vez em quando a dizer-me: o que é que se passa contigo? Já sei o que é. Agarrava no carro, ia passear para a praia e as coisas ficavam um bocadinho melhores. É coisas assim. Gostaria ainda de assinalar que, por feliz coincidência, hoje tem início o Mês Europeu de Cibersegurança, que se assinala todos os anos na União Europeia no mês de outubro, desde 2012, portanto há 7 anos, e que inclui várias iniciativas a decorrer por todo o país. Hoje mesmo temos uma equipa na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a divulgar estes assuntos junto de uma grande comunidade que se concentrou no auditório da Universidade. Eu próprio, durante a manhã, estive numa conferência dedicada à saúde, e o setor da saúde aqui em Portugal, nesta área, é bastante dinâmico, sob a liderança do professor Henrique Martins, enfim, que de facto é um grande impulsionador de tudo aquilo. Por isso, Sr. Almirante, não antevejo melhor maneira de eu marcar o início deste mês com uma conferência na Marinha, e é assim com redobrado gosto que me encontro nesta prestigiada entidade para partilhar algumas reflexões sobre este tema. Agradeço naturalmente ao Sr. Almirante Sema o facto de, no contexto da sua intensa agenda, ter logrado reservar tempo para estar presente nesta sessão, o que interpreto resultado do alto interesse que confere a estes temas, aliás, claramente plasmado na sua diretiva estratégica. Tem objetivos ligados a este tema, portanto, nada mais alinhado do que eu estar aqui a refletir e a partilhar estas reflexões convosco sobre estes dois temas, que se ligam muito, como acho que verão. Ainda, naturalmente, agradeço a todos os seus almirantes e demais oficiais e civis e amigos que aqui estão presentes. A vossa presença é, obviamente, para mim um claro sinal do interesse que estes assuntos vos suscitam, uma vez que, sendo tão atuais, são cada vez mais condicionadores da forma como nós hoje exercemos a nossa cidadania e como vivemos, incluindo o modo como as democracias e assim os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos se exercem. E este assunto, que poderia ser tema de outro debate completamente diferente, é cada vez mais relevante e potencialmente determinante quanto à forma como cada vez mais os poderes detidos, quer por Estados, quer por grandes empresas transnacionais, se irão exercer ao nível geoestratégico. E isto é algo que me parece que importa seguir com toda a atenção. Aliás, este ano tem sido bastante profícuo em decisões ao nível de Estados que indicam precisamente isto. Bom, voltando ao tema da conferência, eu, para obter inspiração sobre este tema, decidi revisitar uma conferência que aqui eu vi no dia 8 de janeiro deste ano, que me deu imenso prazer, que foi a alocução preferida pelo Sr. Professor Dr. António Barreto, intitulado O Mar como Património. E reli essa comunicação. E no processo de preparação para esta conferência, retive algumas ideias que gostaria de relembrar. O Sr. Professor afirmou que, para a sua definição de identidade, contava com a natureza,
com a geografia, o património e a história. E referiu ainda que a singularidade de Portugal e de outro qualquer país reside na combinação única da sua natureza com a geografia e com a história. A geografia mais o património de um país é, em grande parte, a sua identidade. E o património é toda a criação cultural, técnica, artística e ideológica de um povo. Foi o que ele disse aqui nessa brilhante intervenção. A questão que aqui coloco para reflexão é a seguinte: será que podemos reforçar a nossa singularidade e o nosso património identitário através do mar, no contexto da rápida evolução digital que constantemente nos aporta, mais concretamente no âmbito do tema desta conferência? Ou seja, será que podemos continuar a enaltecer e a reforçar a nossa identidade através do mar, mesmo com o digital que o está a invadir? Se sim, como é que poderemos fazer isso? Era isto que eu lançava, digamos assim, para reflexão aqui nesta academia. Ora, do ponto de vista doutrinário, o mar possui 5 dimensões estratégicas. Isto é a doutrina da Marinha. Portanto, não inventei, fui agarrar na doutrina da Marinha. A saber, portanto, a ambiental, a política, a económica, a social e a securitária. A dimensão ambiental contempla as características intrínsecas do oceano, inerentes ao facto de 70% da Terra ser coberta com água, ser um natural sumidor de dióxido de carbono, constituir uma cada vez maior e mais vital fonte de oxigênio, um determinante regulador do clima, para além de ser uma preciosa fonte de biodiversidade. A dimensão geopolítica, por constituir um espaço de afirmação e de disputa de poder que povos ao longo da história da humanidade, como foi o nosso caso nos séculos XV e XVI, foram conquistando para a afirmação planetária da sua influência geoestratégica. Hoje, também isso se faz através do mar. A dimensão económica, uma vez que 90% do comércio mundial se faz pelo mar, as comunicações que materializam 97% da internet, tal como hoje a conhecemos, estão baseadas em milhares de quilómetros de cabos submarinos e já agora sabem certamente que Portugal é o país da União Europeia que serve de ancoragem de cabos submarinos para todos os continentes habitados. É aqui, em Sesimbra, Carcavelos e mais a sul, perto de Sines. A Google, neste momento, está precisamente a alugar um espaço em Sesimbra para ancorar um cabo submarino que atravessa, portanto, o Atlântico Norte. E este facto particularmente destaca por ser, como digo, o nosso país, o único da União Europeia que está ligado desta maneira. O mar é também, na dimensão económica, uma enorme fonte de energia e de recursos naturais da mais diversa índole. A dimensão social, porque 1/3 da população mundial vive em zonas costeiras. 80% das megacidades estão implantadas ao longo das zonas ribeirinhas e cerca de 30% dos empregos existentes estão direta ou indiretamente ligados à economia do mar. Finalmente, a dimensão securitária, porventura a que nos é mais familiar, que contempla atividades desde as que endereçam situações de safety, portanto de baixo espectro de intensidade e normalmente não intencionais, até às de defesa naval, numa lógica multidimensional, eventualmente suscetíveis de ser enquadradas num conceito de ameaças híbridas, atualmente, e como sabem, consagrado na doutrina quer da OTAN, quer da União Europeia, que em boa hora se juntaram para criar este centro de excelência em ameaças híbridas na Finlândia, sediado na Finlândia, e ao qual Portugal aderiu recentemente como membro, portanto, deste centro de excelência. Por outro lado, a cibersegurança também tem dimensões. 4 dimensões. A da defesa, como espaço ou domínio de exercício de soberania e de proteção dos interesses de um Estado no ciberespaço, designadamente através do planeamento e condução de Computer Network Operations, operações centradas na rede. Portanto, são todas as operações que são feitas no ciberespaço do outro com a intenção de atacar e de enfraquecer recursos do outro. Uma segunda dimensão, a de dita segurança interna. Pessoalmente não gosto muito desta designação de segurança interna, mas sinceramente não encontrei uma melhor, que contempla o combate ao cibercrime, a proteção de infraestruturas críticas e de prestadores de serviços essenciais ao saudável funcionamento da sociedade.
Uma terceira dimensão, que é a económica, que o ciberespaço é um acelerador e facilitador da economia digital, uma vez que bem sabemos, pela nossa própria experiência, que não há desenvolvimento económico sustentável sem segurança. Aliás, foi assim que as marinhas ditas de guerra se desenvolveram, não é? Para proteger as Sea Lines of Communication, portanto, as linhas de comunicação mercantes, para promover precisamente o desenvolvimento económico. E, finalmente, uma dimensão de cidadania, com enfoque na privacidade do cidadão, nos seus direitos, liberdades e garantias, incluindo a liberdade de expressão. E esta quarta dimensão é muitas vezes esquecida. E não deve ser esquecida, não pode ser esquecida num Estado de Direito Democrático. No entanto, nós entendemos que é esta quarta dimensão, hoje em dia a mais ameaçada, na medida em que existem reiteradas evidências de Estados ou entidades por si patrocinadas que cada vez mais usam o ciberespaço para controle e limitação da liberdade dos seus cidadãos, precisamente na vertical, no eixo dos Y, o valor estratégico do mar, e no eixo do X, lá em cima, as componentes da cibersegurança. E o que é que nós lemos daqui? Lemos, eu próprio fiquei admirado, sinceramente. Estava à espera que a cibersegurança tivesse uma componente muito maior naquela parte de defesa e securitária. Não, fiz várias experimentações, várias especulações, e deu-me normalmente uma grande mancha ali na área da economia. É interessante a componente da cidadania também, vejam. É evidente que está ali uma componente securitária, geopolítica, obviamente, mas isto o que retira é que, se olharmos para o mar como também um espaço de afirmação económica, o que eu acho é que o valor estratégico do mar tem uma profunda relação com as dimensões da cibersegurança, o que indica que quaisquer iniciativas enquadradas no primeiro, ou seja, no valor estratégico do mar, devem ser acompanhadas dos mecanismos adequados na componente de cibersegurança para que a ação no mar não fique coartada de todo o seu potencial. Sobretudo quando cada vez mais as atividades neste importante setor dependem do digital e assim do ciberespaço, como vou agora tentar demonstrar. Ora bem, quando neste contexto falamos sobre o mar, referimos efetivamente a três componentes do setor marítimo. Uma, as infraestruturas portuárias e a vigilância costeira, incluindo as respectivas autoridades. Portanto, esse conjunto de entidades. Uma segunda, os navios em geral e, em particular, os que possuem, e isto é importante, e para nós, marinhas de guerra, é uma coisa nova, mas que introduz uma complexidade extremamente grande, que são guarnições multinacionais em navios cujos armadores são muitas vezes proprietários de embarcações que arvoram bandeiras de conveniência. Qual é o direito que se aplica? Eu não sei, eu não sou jurista. Mas sei que isto é um problema, porque é um problema porque a União Europeia, na diretiva que vou falar já a seguir, nem incluiu os navios. Incluiu só as instalações portuárias. E armadores e tal. Porque tem uma bandeira e tem uma nacionalidade. Enfim. Portanto, deixaram a questão mais complexa para a frente. Se calhar é uma boa abordagem. Uma terceira componente é a cadeia logística, não é? Que são responsáveis não só pelo abastecimento dos próprios navios, como pela garantia, e isto é o que é mais importante, que as mercadorias são transportadas da sua origem ao destino de forma segura e determinística. Um cliente, quando encomenda qualquer coisa, quer recebê-la na hora certa. Quando houve um incidente grave em julho de 2017 que parou 12 dias a maior empresa de contentores do mundo, que é a Maersk dinamarquesa, houve contentores que muitos meses depois, eu diria muitos anos, porque nunca foram encontrados, já lá vão 2 anos, perderam os contentores. Não sabem onde é que estão os contentores. É óbvio que os contentores foram desviados, a respectiva carga, enfim, foi devidamente processada de forma mais ou menos ilegal. Bom, as infraestruturas portuárias, eu ponho este slide de propósito, não encontrei um complicado. Este é um slide que, vejam, a fonte é a Comissão Europeia, 4 de setembro de 2019. As infraestruturas portuárias são complexas e têm a sua atividade centrada em sistemas de tecnologias de informação e conexão bastante elaborados,
que, sendo fundamentais para a atividade dos portos, não foram, muitos deles, concebidos de uma forma geral, com o princípio da segurança por desenho, da segurança por defeito. A segurança não está intrínseca à concepção dos sistemas. E o mesmo acontece com os sistemas de vigilância marítima, desde os costeiros aos portuários. Eu acho que a comunidade que anda no mar, na qual eu já me incluí, tem um bocadinho aquele espírito que, se está no mar, está longe, portanto está livre de qualquer ataque. O problema é que o navio, se está no mar, esteve em terra. E se esteve em terra, esteve ligado. Hoje em dia, no mar, pode estar permanentemente ligado. E hoje vemos esses navios que estão permanentemente ligados a serem comprometidos nos seus sistemas mais fundamentais, como, por exemplo, os sistemas de ECDIS, portanto, Electronic Sharp Display and Information System, que estão, por sua vez, ligados ao sistema autopilot dos navios, introduzindo erros de, por exemplo, tamanho de navio. Um porta-contentores, por introdução de alguém que quer fazer mal ao navio, diz de repente que para o ECDIS e para o sistema de navegação, onde estão as regras para evitar aborramentos no mar, aquilo passa a ser um veleiro. E como todos os que aqui estão sabem, um veleiro, na maior parte das situações, regras para evitar aborramentos no mar, tem direito a rumo. Agora imaginem o que é um navio gigantesco, não é? Um Panamax, de repente a ter direito a rumo numa situação onde não teria. E portanto, uma situação de security transforma-se num problema de safety. Um navio daqueles que abarra o outro, que encalhe, pode criar, lá está, pode comprometer aquelas componentes do valor estratégico do mar, a ambiental, a económica e assim sucessivamente. Bom, portanto, infraestruturas portuárias, que é o segundo grupo, complexas. O primeiro grupo. O segundo grupo são os navios. Os navios são cada vez mais concentrados de tecnologia, da mais diversa índole e origem. Aliás, nós, Marinha Portuguesa, bem sabemos isso, porque as grandes transformações que a Marinha Portuguesa fez foi por via genética, não é? Foi quando entraram novos navios. Foi aí que nós nos transformámos mais. Como forma de incrementar os respectivos automatismos e assim diminuir a necessidade de guarnições numerosas, o que é que eles fazem? Investem em automatismos. Muito. Como é concebido, já existem experiências de operações com navios de dimensões assinaláveis, sem qualquer ser humano a bordo para a respectiva operação. Qual vai ser o impacto disto no setor marítimo? Se estes navios, ou deste tipo, não forem concebidos com security by design, vão ser alvo de, potencialmente, eu não gosto de ter um discurso catastrófico, mas não gosto. E acho que é mau, porque quando nós estamos com medo, pensamos com o coração e não com a cabeça, não é? Portanto, normalmente pode sair coisas menos boas. Mas é algo que acho que devemos levar em linha de conta com muita seriedade. Para aumentar a sua eficiência, a cadeia logística recorre a vários tipos de sistemas de informação e comunicação, desde os que permitem, como é ali ao lado, efetuar o rastreamento dos contentores na zona portuária propriamente dita, até aos que, como a janela única logística, permitem efetuar o processamento do navio e respectiva carga de forma desmaterializada, envolvendo as diversas entidades necessárias ao respectivo tratamento ao longo de todo o processo. Eu acho que a janela única logística é excelente. O que eu já tenho algumas dúvidas, e eu respondo por mim apenas, é que haja o mesmo sistema para os 5 portos nacionais mais importantes. E porquê é que eu acho que sinto desconfortável com isto? Porque se alguém encontrar uma fragilidade num, encontra a mesma fragilidade nos 5. E a partir daí, a nossa imaginação é o limite. Mas reconheço que é, do ponto de vista económico, é mais fácil, porque comprar 5 é mais barato do que comprar mais um. O que também não concordo, mas limite-me aqui, é que tenha sido entregue a quem foi, mas isso também responde por mim e pronto. Ora bem, se este complexo contexto, portanto, eu caracterizei as 3 componentes, adicionarmos a baixa sensibilidade da comunidade marítima. E perdoem-me que eu ponho aqui o slide em inglês, porque não sou eu que digo. É a Comissão Europeia e é a ENISA. A ENISA é a Agência Europeia para a Cibersegurança.
Se a este complexo contexto adicionarmos a baixa sensibilidade da comunidade marítima para a importância da cibersegurança no setor, a falta de um sólido corpo de recomendações e estándares que se encontra em desenvolvimento, mas o qual ainda não é exaustivo, a fragmentação, e para mim este que eu estou a dizer é o aspecto mais delicado, que é uma fragmentação da governação dos assuntos relacionados com este setor. Diz ali, e é assim na União Europeia e em mais sítios que os senhores e as senhoras que aqui estão conhecem. A falta de uma abordagem transversal aos ciberriscos que são amplificados, são aumentados pela diversidade dos atores em jogo. Se fosse só um tipo de atores, não é? Agora, se há um ator filipino, outro chinês, outro bandeira de Panamá, outro... E, finalmente, a inexistência de incentivos económicos à implementação de boas práticas de cibersegurança no setor marítimo. Se houvesse um incentivo, quem fosse mais certificado, quem fosse mais resiliente, teria um retorno. Não há. Portanto, acho que este conjunto de ingredientes é o que é necessário para que as coisas possam não correr de forma muito satisfatória, para não dizer abaixo do padrão. Para não dizer abaixo do padrão, usando aqui a linguagem, enfim, de avaliação de navios. Ora bem, os factos, tudo isto, poderia dizer, o senhor está para aí a especular, mas tudo corre bem no setor marítimo. Não. Os factos são demonstrativos disto mesmo. Olha, este slide, também retirado da Comissão Europeia, são os ataques o tipo de ataques mais típicos. Ali estão os que aconteceram. O Maersk, o Porto de Barcelona, San Diego, no outro dia, à entrada do Porto, teve um incidente, enfim, alguns de nós já estiveram no Porto de San Diego. Ele é um porto de duplo uso, tem parte militar e a parte civil, e um porta-contentor gigantesco que atacaram o sistema de controle da propulsão e do governo, e o navio ia batendo do outro lado da baía. A Marinha Real do Oman, há imensos. Estes slides, que eu depois deixo aqui na Academia, se for pertinente depois partilhar, têm evidências de vários ataques que foram e que impactaram de forma muito significativa em termos do valor económico das próprias empresas que fazem isto. O que mais nos deve preocupar é que, para além do grave impacto económico e reputacional que pode trazer a um armador, a um porto, enfim, a um país, e não se esqueçam que os portos estão em competição uns com os outros. Acho estranho que os portos portugueses compitam entre os outros, mas isso também era outra história. Agora, os portos, por exemplo, o Porto de Leixões compete com Vigo. O Porto de Sines, se calhar, compete com Algeciras e os portos de Espanha. Isto, enfim, pode ser explorado para baixar a reputação de um porto em benefício da reputação do outro, ou em prejuízo da reputação do outro. É que isto, para além disso, um problema, como eu há bocado disse, de safety, pode se transformar um problema de security, pode se transformar num problema de safety, com danos ambientais e mesmo perda de vidas humanas. Por outras palavras, estamos convencidos que negligenciar estes assuntos poderá impactar negativamente o valor estratégico do mar em todas as suas dimensões. E é por isso que eu acho que é necessário agir de uma forma sistemática, estruturada e perseverante. É isto que este slide tenta transmitir. Ter um foco e ir para esse foco. E deixem-me só dizer-vos o seguinte, é que esta automatização toda provoca muitas vezes, até nas próprias marinhas, o ensejo de não ensinar na forma tradicional aquilo que, independentemente da tecnologia, se deve continuar a saber fazer. Não sei se me fiz entender. Se há uma avaria no leme, tem que se continuar a saber fazer e a lidar com uma avaria no leme, independentemente do sistema eletrónico e automático que está a bordo do navio. E assim sucessivamente. E há que identificar que coisas, e eu lembro quando estava ligado à flotilha, aos treinos dos navios, independentemente de todos esses automatismos do SINGRAR e daquela coisa toda, nós ensinávamos e testávamos os navios nessas situações. E eu acho que a tecnologia é tão poderosa que leva a que as pessoas entreguem a muitos outros. Toma lá um CD, toma lá o treino online e depois, se fizeres o treino todo, tens um certificado e estás pronto para ir para a ponte do navio perdão, e tomar conta da navegação da navegação do navio, que custa milhares de milhões de dólares ou de euros. Bom,
Consciente deste facto, a Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação, que é a ENISA, que eu há bocado vos falei, publicou em dezembro de 2011 um relatório que aferiu o estado da arte na União no que à cibersegurança no setor marítimo diz respeito. Vejam, em dezembro de 2011. Né? Estamos quase em dezembro de 2019. Nada a ENISA publicou desde essa altura até agora. Apesar de Portugal, que tem representação portanto, na Comissão Executiva da ENISA, lhes ter dito, eles vão publicar algo que eu já vos vou mostrar à frente, ainda este ano. E já naquela altura o documento mostrava evidências de que o setor sofria de vários problemas de diversa índole que o tornavam muito vulnerável a ataques perpetrados por pessoas ou organizações mal intencionadas. Desde então, as várias iniciativas da parte da UE ocorreram visando mitigar o risco de segurança, que incluía a cibersegurança, das quais eu destacaria a publicação em junho de 2014 do EU Maritime Security Strategy, cujo plano de ação foi divulgado em 16 de dezembro desse mesmo ano. Posteriormente, e é bom, portanto, uma estratégia com um plano de ação, é assim que deve ser. Posteriormente, foram desenvolvidos 2 relatórios relativos ao seu estado de execução, em junho de 16 e depois em junho de 17, e em junho de 18 foi publicada uma revisão do plano de ação com as conclusões e as recomendações do Conselho sobre este assunto. Da leitura deste conjunto de documentos, e eu confesso que não os li exaustivamente, mas li-os ligados à cibersegurança e à segurança em geral, podemos apurar que o tema da cibersegurança se encontra, de facto, contemplado, estando relacionado quer com o EU Cybersecurity Act, que foi anunciado pelo Presidente da Comissão Europeia em setembro de 2017, quer mais importante ainda, com a Diretiva sobre a Segurança das Redes e dos Sistemas de Informação, adotada pelo Parlamento Europeu em 6 de julho de 2016. E esta é a primeira legislação, de facto, da União Europeia sobre segurança do ciberespaço, que estabelece um conjunto de medidas para capacitar os Estados-membros para proteger, prevenir, reagir e combater incidentes desta natureza. E a União Europeia fez isto porque viu que os Estados-membros estavam em estados de maturidade muito distintos. Então vamos arranjar aqui uma diretiva que tem que ser transposta para a legislação nacional, Portugal já o fez em agosto de 18, para garantir que todos os Estados-membros têm iguais requisitos mínimos para a cibersegurança. Estão lá elencados. Quais são? No anexo 2 dessa diretiva e também do anexo à lei, elenca os serviços designados como essenciais para a sociedade, que incluem os transportes, entre os quais os transportes marítimos. Todavia, nos transportes marítimos, aquilo que ali está à esquerda no slide é o que diz e que tem como enfoque o setor marítimo. Não contempla, como eu há bocado vos disse, um dos mais importantes e também um dos mais difíceis componentes. São os navios. Eu tive que ler aquilo 2 vezes. Então os navios não estão aqui. Depois perguntei. E disse, é muito difícil. Por causa daquela bandeiras de conveniência, armador de guarnição de outra. Ok, pronto, tudo bem. Além disso, continua a não dar claras indicações da forma como mitigar a governação fragmentada que se observa neste setor, o que já era um problema identificado no relatório de 2011. Por exemplo, temos aqui uma agência, European Maritime Safety Agency. Temos aqui, ó, do outro lado da rua. Então, se no mar problemas de cybersecurity desencadeiam normalmente problemas de safety, porque é que, se calhar, eu estou a ter uma abordagem muito simplista, não é? Quanto mais conheço a União Europeia, mais gosto da NATO. Mas isto, Sr. Almirante, perdoa-me, eu sei que muitos já me explicaram que a União Europeia tem mais componentes que a NATO, mas há muitas DGs, é a Connect, é a DG Digit, quem é que manda? Eu pergunto, quem é que manda nisto? Aquela agência tem um bocadinho, e aquela tem outra, a Comissão tem outra. Está bem, mas quem é que manda? Em última instância é a Comissão. Então está bem, mas vai estar tudo na Comissão? Nós temos uma cultura de não é? Responsabilidade centralizada, mas execução descentralizada. Depois temos os processos de controle e de monitorização. Não acontece. Bom, com a cibersegurança no setor marítimo, optando por uma abordagem segmentada, portanto, seguindo aquele princípio de dividir para reinar, ainda bem, eu acho que é uma abordagem inteligente.
e irá publicar um primeiro documento sobre a cibersegurança no subsetor portuário já em novembro de 2019. Hoje estive com 2 elementos da ENISA lá naquele evento da saúde, ali no Infarmed em cima, na Avenida do Brasil, e perguntei-lhe, cobrei-lhe isto, perguntei-lhe, sempre vão publicar? Sim, vamos publicar no fim de novembro. Ok, ótimo. Relativamente a estes últimos, e conscientes da situação, diversas entidades, portanto, o facto de não haver nada nos navios ou para os navios relacionados à União Europeia, outras entidades ocuparam esse espaço, porque não há espaços vazios. E quem é que ocupou esse espaço? A IMO, e bem, tem este documento que é excelente. Guidelines on Cybersecurity on Board Ships. Excelente. E tem de se aplicar a navios de guerra como navios mercantes. Tem excelentes orientações para se fazerem as coisas bem feitas dentro de um navio, independentemente da sua natureza. Outra International Maritime Oil Companies International Maritime Forum, obviamente porque os navios de hidrocarbonetos são um problema de cybersecurity neles. Se desencadear um problema de safety, é um problema gravíssimo, não é? Um problema gravíssimo. E, finalmente, a International Maritime Contractors Association, que desenvolveram ou atualizaram documentação já existente sobre a segurança a bordo dos navios, incluindo a cibersegurança. Portanto, aqui bons documentos para, sobretudo este. Este eu li-o e acho que é um documento sólido, um documento com bastante conteúdo que pode ser útil para as marinhas, incluindo naturalmente a Marinha Portuguesa. A Comissão Europeia definiu que a cibersegurança no setor marítimo é uma prioridade estratégica. Através do NIS Cooperation Group, no qual Portugal é representado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, a Comissão Europeia organizou a 4 de setembro, portanto há menos de um mês, sessão sobre este tema, e para além do Centro, a Marinha e o Ministério do Mar, através da Direção-Geral de Recursos Marítimos, também estiveram presentes. E esperamos que deste trabalho surjam planos de ação concretos para tornar este setor, que tanto depende do digital, mais resiliente a ataques cibernéticos. Uma das áreas que eles estão a focar é aqui um aspecto que eu gostava de enaltecer, que é a certificação de Maritime Cyber Products. É aquilo que está mais à direita. A União Europeia está a trabalhar na certificação em geral de todos os produtos, sejam eles de hardware ou de software, suscetíveis de serem ligados à internet. Nós, no fundo, vamos ter 3 níveis, desde o menos capaz até o mais capaz. E para determinadas aplicações, a União Europeia a Comissão vai definir que para aplicaçes de alta perigosidade e alta criticidade só podem ser utilizados equipamentos com a classificação. Isto para o setor do mar é fundamental. É fundamental porque vai exigir que, provavelmente, isto já estou a especular, que navios que demandem portos europeus tenham que cumprir um conjunto mínimo de requisitos de cibersegurança, tal como hoje, por exemplo, na área da aeronáutica, assim é, não é? Como sabem, as aeronaves, para voarem em espaço europeu, têm que cumprir um conjunto de requisitos. Porquê é que os navios não têm que cumprir esses requisitos na área da cibersegurança também? É para aí que se está a caminhar. Em Portugal, portanto, a Lei 46 de 2018, 13 de agosto, efetuou a transposição daquela diretiva que vos disse, e esta legislação estabelece que é o Centro Nacional de Cibersegurança o ponto focal para estes assuntos nos setores que prestam serviços essenciais à sociedade, entre os quais os transportes. Nós temos trabalhado com reguladores de todas as áreas e identificamos mais de 1.500 entidades que no nosso país prestam serviços essenciais, sendo que o grande grupo é saúde e águas. E as águas, enfim, só para ficarem a saber enquanto cidadãos, é uma área bastante desafiante, porque tem desde setores públicos, setores privados e setores mistos. E depois tem entidades que prestam serviços a mais do que um concelho. Portanto, há uma multiplicidade de modelos que vai ser um desafio. O setor marítimo, que é o que nos traz aqui, 11 prestadores de serviços essenciais, que estamos a interagir com eles através dos reguladores, que é a AMT e a DGRM. Ora, nós o que preconizamos é que, através da aplicação para este setor marítimo, através da aplicação de um modelo que já foi utilizado noutras áreas, por exemplo, na área bancária, criemos o que nós chamamos de um ISAC. Um ISAC quer dizer Information Sharing and Analysis Center. Esse Information Sharing and Analysis Center é uma estrutura de partilha de informação, estou quase a acabar, uma estrutura de partilha de informação
de forma sistemática, que faz aquilo que ali está, portanto, partilham informação sobre incidentes e vulnerabilidades, troca de experiências e, no fundo, agrega a comunidade à volta de um determinado tema. Paralelamente, portanto, este ISAC pode ser criado, eventualmente, sob a égide da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, portanto, que teria um endorsement político. O CNCS tem documentação produzida e experiência na ajuda à criação destes mecanismos em Portugal e, portanto, está pronto para ajudar. Paralelamente, e como nação cuja identidade e singularidade está indelevelmente ligada ao mar, julgo que nos fóruns internacionais Portugal deverá continuar a trazer e a perseguir os assuntos da cibersegurança no setor marítimo para a agenda, como temos tentado fazer, quer na União Europeia, quer na NATO, quer sobretudo na ONU, pois assim estará a pugnar pelos seus interesses e a honrar a sua identidade e singularidade. E, portanto, para concluir, eu diria que, ao longo dos tempos, a história tem-nos mostrado que sem segurança não há desenvolvimento sustentado. E a segurança, incluindo a cibersegurança, é uma responsabilidade coletiva, onde todos os atores, sejam eles públicos ou privados, devem cooperar para que juntos possamos estar mais preparados, quer para as ameaças que conhecemos, quer sobretudo para aquelas que desconhecemos. Não fui eu que inventei, mas gosto muito desta frase no fim, que, aliás, o pessoal que anda no mar é muito cara. Juntos poderemos ir mais devagar, mas iremos certamente mais longe. Ninguém no mar, sozinho, vai a sítio nenhum. E aqueles que fazem a navegação solitária, sabemos nós bem o back-office que eles têm, portanto, as pessoas que têm por trás, no fundo, a ajudá-los. E, tal como nos outros setores da sociedade, também no setor marítimo, cada vez mais, dependemos da tecnologia para viver como vivemos. Mas julgo que não podemos deixar que seja a tecnologia a terminar como vivemos. E é isso muitas vezes que acontece. Inventam tecnologia que depois nos colocam e essa tecnologia determina como vivemos. Todos nós, ou quase todos nós, por causa de um smartphone, se calhar a primeira coisa que fazemos, ou muitos de nós, ou alguns de nós, a primeira coisa que fazemos quando acordamos é olhar para o smartphone, que é uma alteração de comportamento absolutamente extraordinária por causa da tecnologia. São, sem dúvida, as pessoas que continuam a contar e também devem ser as pessoas que devem determinar e marcar a diferença e marcar o caminho. Regressando ao ponto de partida, Sr. Almirante Sema, Sr. Almirante Vidal Abreu, nesta reflexão, voltaria a citar o Sr. Professor Dr. António Barreto na conferência que aqui proferiu o 8 de janeiro, onde ele dizia que o mar é natureza, por definição não faz parte do património de um país, entendendo isto como essencialmente cultural e técnico. O património é obra humana e resulta da história e da cultura, mas há realidades naturais que se transformam pela história, pela cultura e pela técnica, em obras de património. Assim é com o mar para os portugueses. O mar da pesca, da marinha, das viagens, dos transportes, das praias, das fontes de energia, dos civis e dos militares, é património. Mas o mar do poema, da literatura, da mitologia do sonho, dos descobrimentos, da expansão, do império, da Europa e da economia, é património e é identidade. Há um mar igual aos outros. Há um mar que é português. Fim de citação. Estou convicto que o valor estratégico do mar, magnificamente retratado pelo Sr. Professor nestas suas palavras, poderá ser engrandecido através do ciberespaço se a respectiva segurança estiver sempre presente, de forma pragmática e consequente, através de Portugal, na agenda nacional e na agenda internacional. Desta forma, também estou convicto que, enquanto portugueses, estaremos a reforçar quer o nosso património, quer a nossa